Desculpe. Então, passo a presidência para a doutora Neves, né? Eu estou apenas explicando sobre o voto. Então, retornou esse ano, em maio, né? Apesar de estar 2 anos esse questionamento, e a doutora Neves vai presidir. Então, eu passo a presidência para a senhora. A senhora vem para cá? Se quiser vir. Então, pronto. Então, eu vou iniciar aqui o relatório. Cuida-se de processo administrativo deflagrado pelo memorando número 099/2015, CPL-PGJ, por intermédio do qual os membros da Comissão Permanente de Licitação comunicam a ocorrência de possíveis irregularidades na fase externa do pregão eletrônico. Em razão dessa notícia, deflagrou-se procedimento para apurar possíveis irregularidades praticadas pela empresa DX Computadores Limitada, EP, e Work Comércio de Informática Eireli, observado o devido processo legal, a chefia ministerial, após acolher parcialmente o relatório da Comissão de Apuração de Infrações em Licitação e Contratos, decidiu pela aplicação de multa no percentual de 3% às empresas suprarreferidas sobre o valor das propostas apresentadas. Intimadas para interpor recurso nos moldes do artigo 109 da Lei 8.666, de 93, as empresas DX Computadores Limitadas e Work Comércio de Informática, Eireli, apresentaram recursos, respectivamente, às folhas 167, USC 173 e 178. Os citados recursos foram submetidos a este Procurador-Geral, de Justiça, que, em atenção ao artigo 31, parágrafo 1º, da Lei Complementar número 72, a esta Procuradora, manteve a multa no percentual de 3% sobre o valor da proposta de cada uma das referidas empresas. Encaminados os órgãos, os autos ao órgão especial, foram distribuídos, distribuídos à Procuradora de Justiça, Francisca Delária Pinheiro Linhares. Entretanto, em atenção ao que restou decidido na 19ª sessão do órgão especial, realizada em 11/10/2017, os autos retornaram a este signatário para o cumprimento. Esse é o relatório. O relatório do doutor Plasto. Então, é o relatório do meu voto. Onde é que está o relatório do meu voto? Cadê o relatório do meu voto? Aqui é o doutor Plasto. Tem discussão? Alguém deseja discutir? Ou a doutora Delária vai ler o seu relatório ainda, não é? Não, eu adotei como meu o relatório do doutor Plasto, né? E eu já expliquei que o processo tinha sido suspenso, né? Em razão daquele aspecto que nós tínhamos que decidir sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, se nós poderíamos decidir ou não. E hoje a decisão já saiu, né? Que o órgão especial poderia decidir. É o relatório. Alguém deseja discutir? Doutora Neves, apesar de eu estar impedido, vai esclarecer, né? Eu vou só prestar aqui alguns esclarecimentos. Tem gente nova no colegiado. Isso. Exatamente, tem jovem. Porque esse processo, doutor Maurício vai explicar, um recurso de um resultado de uma licitação, né? Então, esses processos são oriundos da Comissão de Apuração de Infrações em Contratos. Contratos administrativos que são celebrados entre a Procuradoria e as diversas empresas que prestam serviços, que são contratados ou para prestar serviço ou para vender algum bem à Procuradoria. Certo? Então, essa comissão é nossa, interna aqui? Não, a comissão é da administração. A comissão estadual? Não, aqui é do Ministério Público, a comissão aqui da Procuradoria Geral de Justiça, e da qual eu sou presidente. Então, a partir de uma lei recente, não me recordo agora o número, que saiu disciplinando exatamente essa questão,
ela praticamente obriga aqui a administração, tanto estadual como federal, ela procede a um monitoramento muito de perto acerca da conduta das empresas que prestam serviço para o ente público. Então, qualquer eventual deslize dessas empresas desobedecendo a alguma norma editalícia, não interessa a ela qual seja, até um prazo de 5 minutos, 10 minutos, então já manda que seja apurada essa infração para efeito de aplicação de punição. Isso tem uma razão de ser. Antigamente, era muito comum as empresas contratarem com a administração e simplesmente, no meio da contratação, durante a fase de execução do contrato, simplesmente abandonarem ou se habilitarem para atender a interesse de outras empresas, como testa de ferro, enfim, uma série de situações irregulares que, de uma forma ou de outra, ela conspurcava contra o interesse da administração. Então, essa lei veio exatamente para possibilitar que cada ente público, nessas relações com a iniciativa privada, possa exatamente ter um instrumento de controle efetivo. É mais ou menos o que ocorre no âmbito da Receita Federal. A Receita Federal faz um leilão. Se você aderir ao leilão, oferecer a proposta, e dentro daquele prazo que está estipulado no edital, não efetuar o pagamento da proposta, além de você ser desclassificado, você vai pagar multa, porque você se habilitou lá naquele procedimento e não fez o pagamento dentro do prazo que era para fazer. Então, vai ser 2 punições. A primeira punição vai sair do certame, a segunda punição vai pagar a multa, porque se habilitou e não cumpriu o que se responsabilizou. Então, é mais ou menos, a grosso modo, o que ocorre aqui no âmbito dessa comissão. Doutor Maurício, por bondade, então essa empresa veio aqui ao pregão, se habilitou e depois sim, não honrou? Aí o caso específico, agora não me recordo pois mais, não. Porque são muitos casos que passam pela CAIUC, mas é caso de descumprimento, pelo menos em tese de descumprimento do edital. Então, como é o processo lá na CAIUC? Pois isso. Então, como é só para finalizar, como é que se faz lá no âmbito da comissão? O setor competente aqui da Procuradoria nos encaminha uma manifestação explicando que aquela empresa não cumpriu com a execução do contrato ou desobedeceu tal ou qual norma do edital, é aberto um procedimento, é dada ampla defesa. Ao final, a comissão, como qualquer comissão de apuração, emite um relatório, vai ao Procurador-Geral e o Procurador-Geral acata ou não a sugestão de aplicação de punição ou de não aplicação de punição. Então, esse é mais ou menos, em síntese, o funcionamento dessa comissão aqui no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça. É verdade. Muito obrigada, doutor Maurício. Eu tenho a agradecer o seu esclarecimento e, como integrante da comissão, e como o senhor bem ressaltou, temos novos membros da instituição, foi muito interessante os seus esclarecimentos. Então, vamos à fundamentação. Alguém quer mais discutir? Como não houve discussão... Então, doutora Idelária pode proferir o voto. Pois não, doutora. Muito bem. Recursos tempestivos nos moldes do artigo 109, número 1, letra F, da Lei 8666/93, irregulares. Irregulares. As pessoas jurídicas estão representadas pelos responsáveis constantes dos respectivos registros constitutivos. Pretendem as recorrentes a reforma da decisão que lhes impôs multa de 3% no valor das propostas que lançaram no pregão número 010/2015 da PGJ do Ceará, em razão de não terem apresentado a documentação para habilitação e contratação junto ao pregoeiro do Ministério Público Estadual. O citado pregão foi deflagrado pela administração ministerial com o intuito de efetuar o registro de preços para futuras aquisições com instalação de equipamentos CFTG, TV, circuito fechado de televisão, para monitoramento de segurança interna e externa. Em primeiro lugar, consigno que o ato de deixar de entregar documentação exigida no edital ou não manter a proposta lançada são condutas tipificadas como infrações às licitações
com sanções descritas no artigo 7º da Lei 10.520, de 2002, Lei do Pregão, bem como do artigo 32 do Decreto Estadual número 28.089, de 2006. Verbes. Pedir licença para trocar de óculos aqui, só um minutinho. O que diz o dispositivo? Artigo 7º. Quem convocado dentro do prazo de validade da proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar a documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estado, Distrito Federal e municípios e será descredenciado no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso 4º do artigo 4º desta lei, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais combinações legais. Artigo 32. Ficará impedido de licitar e de contratar com a administração, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, pelo prazo de até 5 anos, darem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou penalidade, além de ser descredenciado do cadastro de fornecedores do Estado, sem prejuízo das sanções previstas em edital e das demais combinações legais. O licitante que, inciso 2, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida, não mantiver a proposta. Já o edital do pregão eletrônico 010/2015, além de trazer a mesma tipificação do citado decreto, estabeleceu ainda as sanções pelo descumprimento de suas normas, prevendo a possibilidade de descredenciamento de concorrente do cadastro de fornecedores da Secretaria de Planejamento, sem prejuízo de multa de 30% do valor da proposta e demais combinações legais. Literalidade. Das sanções administrativas. O licitante será sancionado com impedimento de licitar e contratar com a administração, sendo então descredenciado o cadastro de fornecedores de Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará pelo prazo de 5 anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da multa até 30% do valor da proposta e demais combinações legais. Que ensejar o retardamento ou execução do certame, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e não assinar a ata de registro de preço. É uma reprodução do que já foi lido, né? A DX Computadores Limitada aduz que não foi intimada a apresentar a documentação por falha do sistema de pregão ou possível erro do provedor da internet. Essas argumentações não convencem, pois todas as comunicações foram realizadas através do sistema eletrônico do Banco do Brasil, não se tendo notícia de falha ou mau funcionamento do mesmo naquele período, conforme bem anotou a Comissão para Apuração de Infrações em Licitação e Contratos desta PGJ em relatório final de folhas 137, 151 verbes. Pela leitura, abro aspas, pela leitura do edital, vê-se claramente que não assiste razão às referidas empresas, vez que, conforme a cláusula 5.2 do edital, o certame é realizado por meio do sistema do Banco do Brasil e, assim, o instrumento de comunicação adequado é este que encontra-se explicitado no edital. Assim, caberia ao licitante o acompanhamento do desenrolar da licitação, pelo menos durante o prazo de validade de sua proposta, que, conforme o artigo 6º da Lei 10.520, item 14.2 do edital de 60 dias. No caso da empresa DX Computadores, esta foi convocada para a apresentação de proposta definitiva e documentos do dia 10 de março de 2015, conforme folhas 8, ou seja, apenas 6 dias após o encerramento da disputa do lote, que ocorreu no dia 4 de 3
Desta forma, não há qualquer razão para a empresa ter deixado de atender a convocação, vez que foi devidamente notificada de acordo com a regra do edital. Em outro trecho, a DX Computadores sustenta que o valor da proposta que apresentou foi bem inferior ao valor do mercado, sendo que sua manutenção acarretaria enorme prejuízo à mesma. Ora, a tese esposada equivale a uma confissão de que a empresa desistiu de participar do pregão por ter se arrependido dos lances que dera, incidindo em falta nos termos da legislação citada. Tal conduta vai de encontro ao princípio da boa-fé contratual de que se espera tanto dos particulares como da administração pública, atrasando o andamento do certame e, o que é pior, fazendo com que o poder público tenha que contratar com os licitantes que apresentaram propostas menos vantajosas, razão pela qual deve ser reprimida pelo órgão licitante. Assim, considerando que o edital do certame previa a possibilidade da aplicação de multa no patamar de 30% do valor do objeto contratado, além da suspensão do direito de contratar com a administração pública pelo prazo de 5 anos, penso que a sanção de 3% do valor da proposta é razoável e não compromete o futuro da empresa. De igual forma, o recurso da Work com Comércio de Informática, Eireli, não me merece prosperar, pois o falecimento da pessoa natural titular da Eireli não tem o condão de extinguir imediatamente a empresa. Houve uma informação, né, no processo de que havia falecido a pessoa, o titular da empresa, né, o primeiro sócio, e por essa razão eles não tinham podido cumprir. Mas o exame cuidadoso dos autos chegaram à conclusão de que esse fato foi irrelevante no resultado do processo. Conforme bem explicou o desembargador J.B. Franco Godoy, ao julgar a apelação civil número 300.153, ou 300.015.32, em 26.0035, junto à Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Abro aspas. Sabe-se que a sucessão da titularidade da Eireli, que era a mesma empresa, dá-se-á por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública. Nestes termos, aplica-se a regra do artigo 980-A, parágrafo 6º do Código Civil, de modo que falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades, com os herdeiros, sucessores e os incapazes. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Noutras palavras, a obrigação de arcar com o passivo pode remanescer se o empresário falecido for substituído pelos herdeiros, sucessores e o incapaz. Embora seu titular tenha falecido, os responsáveis pela empresa individual ainda não tinham dado baixa junto à Receita Federal do Brasil, conforme consulta realizada pelo Procurador-Geral de Justiça, junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil. Situação confirmada por esta relatoria, em data de 18/4/2018. Matrícula número 13.195.832.001, dígito 52. Assim, enquanto ainda na condição de empresa ativa, as responsabilidades oriundas da sua atividade, como no caso a presente multa administrativa, tornam-se créditos da administração, os quais devem ser escriturados como receita e inscritos no passivo da dívida ativa não tributária do Estado do Ceará, conforme determina o artigo 39, parágrafo 1º e 2º da Lei nº 4320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, e executados segundo os preceitos da Lei nº 6.830. Os créditos, artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais, o que diz?
Os créditos da Fazenda Pública de natureza tributária ou não tributária serão escriturados como receita do exercício em que foram arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. Os créditos de que trata esse artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro público após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será escriturada a esse título. Dívida ativa tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas. E dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias. Foros laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custos processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcance dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes da obrigação em moeda estrangeira, de subrogação da hipoteca, fiança, aval, outra garantia de contratos em geral de outras obrigações legais. Artigo 1º. A execução judicial para cobrança de dívida ativa, nesses termos, dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e executados segundo os preceitos da Lei 68/30, parágrafo 80, artigo 1º da Lei de Execuções Fiscais. Portanto, em face dessas considerações, voto pelo conhecimento dos recursos, porque é obediente aos pressupostos legais para que sejam improvidos, uma vez que a decisão do Procurador-Geral de Justiça se encontra em conformidade com a legislação federal e estadual atinentes à espécie, bem como com o edital de pregão eletrônico número 010 de 2015. É como voto, excelências. Doutor Maurício está impedido, né? Doutora Magnólia? Voto com a relatora, excelência. Doutora Vanja? Também voto com a relatora, excelência. Doutor Miguel? Acompanho a relatora, excelência. Doutor Osiete? Acompanho o brilhante voto da relatora. Doutora Maria Aureni? Acompanho o voto da relatora. Doutora Maria de Fátima? Acompanho o voto da relatora. Doutor Pinheiro? Acompanho a relatora, excelência. A unanimidade. Doutor José Wilson, desculpe. Pela unanimidade, o recurso foi improvido. Passo a palavra para a doutora Idelaia. Tendo em vista que a pauta foi toda cumprida, com exceção do voto do doutor Luiz Eduardo, que teve que se retirar, chegou o momento das comunicações. Eu gostaria de reiterar uma solicitação que eu fiz na sessão passada e não foi a informação que me deram é de que já tinha sido mandado um voto de congratulações à jovem Beatriz Freitas, filha do doutor Pinheiro de Freitas, que publicou mais um livro da sua autoria, Equivalências 2. Então, eu gostaria de submeter a Vossas Excelências um voto de congratulações e, obviamente, né, um estímulo e consideração também ao nosso colega. Muito obrigada. Aprovado? Aprovado. Vossas Excelências têm alguma comunicação a fazer? A minha era só essa. Sim, o doutor Luiz Eduardo fez aquela solicitação, né, de votos também de congratulações. Vossas Excelências concordam? Votam favoravelmente. Favoravelmente. E a recomendação da doutora Fátima Valente. Doutora, a senhora podia repetir, por favor, para ficar gravado? No tocante ao secretário executivo, não é isso? Não. Por favor, no microfone, viu? Para ficar... Muito obrigada. Que pela Corregedoria, a Procuradoria, né, o Procurador-Geral, recomenda aos secretários executivos, eu sei que a portaria, ela é pública, ela sai lá para todos nós tomarmos conhecimento, né?
mas que dê ao secretário executivo fazer a publicação disso em cada secretaria, e além de fazer a publicação, deixar afixado lá na secretaria executiva, para que todos tomem conhecimento a mais, ele também fique atento, enquanto secretário executivo, eu sei que é mais uma função, mas ele fique atento com os telefones, as comunicações dele, na secretaria de plantão de cada dia, para que, se por acaso houver qualquer ocorrência dessa natureza, venha um segundo plano, alguém, né, que possa substituir, mas que não tente causar mais digamos assim, esse modo do como aconteceu, deixar os adolescentes de serem atendidos para causar um prejuízo, entende? E até um risco, né? Exato. Que, graças a Deus, no nosso caso em tela, não ocorreu. Não ocorreu nenhum fato de rebelião, essas coisas. Mas que é muito prudente, né? Que o secretário executivo fique atento a isso e que ele se reúna com os colegas para ver qual é o plano B que possa existir na eventual ausência de alguém que está designado para assumir aquele plantão, né? Isso. Alguém vá substituí-lo. Ou o próprio secretário executivo. Pois não, doutora. Providencial. Doutora, eu não vou votar porque se trata de ato de administração e não compete a órgão especial fazer isso. É recomendação. Essa é apenas uma recomendação. Mas a gente recomendar a pessoa para fazer o que é inerente à sua categoria, eu acho meio avanço. É igual você... eu vou dizer que não voto, porque é igual você recomendar que eu vá ali ao toalete. É algo inerente à minha pessoa. Então, se é algo inerente ao PGJ, esse órgão já disse que nós não recomendamos atos de gestão. É um ato de gestão colocar esse alerta, porque também nós temos, cada um do Ministério Público, nossa responsabilidade. Não podemos ficar todo tempo pedindo uma babá para estar lembrando a gente os horários disso, os horários daquilo, os horários daquilo. Então, cada um tem a sua responsabilidade. Então, eu não voto nessa recomendação por esse motivo. Obrigada. Tá, ok? Eu vou me abster de votar. Eu vou colher os votos. Doutor Maurício, como vota? Obrigado, doutor. Doutor presidente, eu vou acatar agora, não como recomendação, como uma sugestão. Como uma sugestão. Ótimo. Muito obrigada. Doutora Vanja, como vota? Ou, desculpe, doutora Neves, como vota? Como recomenda ou sugere? Ou como o doutor Maurício votou. Isso, como sugestão. Muito bem. Doutora Vanja? Também acho, excelência, que uma sugestão. Ela pode atender ao que a doutora Fátima quer e pode evitar fatos da natureza como se nós analisamos aqui hoje. Pois não. Doutor Miguel Ângelo? Excelência, eu voto como uma sugestão e me congratulo com a colega Fátima, porque isso é zelo. É verdade. E aí, eu queria só dizer para minha amiga Magnólia que a colega Fátima está chegando agora conosco aqui, está mostrando um posicionamento bem alinhado, mas infelizmente ela não conhece, como eu também não conheço todos as linhas e diretrizes da nossa legislação, como a senhora conhece, que tem inclusive editado já em várias edições a nossa legislação. Então, eu acredito que ela, na verdade, ela quis uma sugestão, ela não sabia que era impossível uma recomendação dessa natureza. Então, eu voto como uma sugestão. Como sugestão. Doutor Francisco Ozietti. Quero também parabenizar a doutora Fátima pela contribuição, mais uma que ela traz para o doutor colegiado. Agora, também só acrescentaria o seguinte, já que nós temos, tanto na primeira instância como na segunda instância, uma portaria de substituição automática, que na impossibilidade de quem está na escala comparecer ao plantão, o secretário executivo já poderia convidar imediatamente esse substituto automático para ali comparecer. Era só isso e parabenizo e acompanho. Muito bem. Doutora Maria Aureni? Discorda da sugestão? Pois não. E doutor Pinheiro? Eu concordo com a preocupação manifestada pela colega Fátima, mas com o reparo que faz o doutor Maurício e acolhê-la como sugestão. Como sugestão. Doutora Idelária, então, só que... Pois não, doutora. Só para complementar, é que eu acompanho os colegas, eu quero só fazer o registro para a doutora Fátima
minha felicidade, minha alegria de tê-la conosco e de conhecer os seus posicionamentos, os seus erros e parabenizar pelos seus votos. No momento do voto, eu sempre fui muito concisa, mas quero dizer que é com muita alegria que eu estou registrando os seus posicionamentos, os seus votos, os seus erros e a sua preocupação. Eu me acosto inteiramente às palavras do Miguel e do Osiete, viu? Meus parabéns. Excelência, a senhora me desculpe. Nós aqui estávamos, os três, a discutir se a sugestão seria endereçada ao órgão de execução, ou às secretarias executivas e à corregedoria, ou se foi sugerida ao procurador-geral. Então, a senhora podia repetir o que estava dizendo? Desculpe, eu quero ouvir. Em relação para a doutora Fátima. Sim, mas pode... o zelo, pronto, a preocupação, pois eu quero ouvir. Tudo que a senhora diz me interessa ouvir. Eu não registrei isso na hora que eu fui votar. Agora o corregedor vai votar. Isso. Na hora que eu fui votar, eu não registrei os elogios ao trabalho da colega doutora Fátima. E aí não gostaria de ser omissa nesse ponto, porque realmente me deixou muito feliz. Tá, obrigada pela senhora ter... A postura dela. Tá bom? Obrigada. Ter accedido ao meu pedido. Agora o voto do corregedor. Senhora presidente, eu entendo que, como sugestão, o procurador-geral deverá verificar da sua viabilidade ou não, porque eu acho que isso tem que partir do procurador-geral, doutora, porque é um ato de gestão, que ele vai ter que determinar alguém que faça determinada coisa. Então, eu acho que deve ser dirigido ao procurador-geral e o procurador-geral fará o seu juízo, avaliando dessa necessidade ou não disso, em virtude da própria situação de que isso já é uma atribuição do membro. Mas aí eu acho que, como sugestão, nada impede que seja levado ao conhecimento a preocupação e o procurador-geral irá avaliar se adotará alguma providência ou se permanece da forma que está. Muito obrigada. Então, a unanimidade, aí houve a divergência, né? O voto divergente da doutora Magnólia. Foi aprovada a doutora Aureni. A sugestão, a iniciativa da doutora Fátima de sugestão no sentido de que nós já ouvimos todos, de que sejam lembrados os promotores que estão escalados para os momentos os finais de semana, né, de plantões, né, e os substitutos legais. Eu também não preciso votar, porque não é voto, né, não é voto de qualidade, mas eu me acosto inteiramente à vossa sugestão e acho oportuno, acho que tudo que for possível ser feito para aprimorar o trabalho dos nossos colegas pode e deve ser objeto de cuidados, né, quando não recomendação, mas de sugestões, né, porque o direito é dinâmico, a vida é dinâmica, como dizia Charles Chaplin, a vida é como um teatro, só que não tem ensaio, né? E as coisas acontecem. E o mais interessante é a segunda parte. Por isso, Charles Chaplin, só terminando aqui a sessão, por isso devemos cantar, sorrir, dançar, porque um dia o pano vai descer e às vezes nós não seremos nem aplaudidos. E eu acrescentei, até por quem deveria nos aplaudir. Algumas pessoas, né, poderiam e deveriam nos aplaudir, mas às vezes não fazem isso. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Desculpe, mas eu falo aqui é de gratidão mesmo.